Podcast. O primeiro episódio deste podcast é dedicado a uma conversa que integra o ciclo Entrevistas com Inovadores. Esta iniciativa, dinamizada pelo INA, visa a partilha de conhecimento, de ideias e de práticas de profissionais dos setores público, privado, social e da academia, nacionais e internacionais, que contribuem para a capacitação, inovação e transformação da administração pública. Ouça a entrevista com o inovador Sérgio Guerreiro, diretor de Gestão do Conhecimento do Turismo de Portugal, IP, numa conversa sobre incubação e aceleração de ideias e soluções de inovação, com Maria João Neves, da Direção de Serviços de Desenvolvimento de Modelos Organizacionais e Promoção da Inovação do INA. A entrevista de hoje é sobre o tema Incubação e Aceleração de Ideias e Soluções de Inovação. Temos connosco Sérgio Guerreiro, diretor da Direção de Gestão do Conhecimento do Turismo de Portugal. É responsável pelas áreas de Estatística, Business Intelligence, Empreendedorismo e Inovação. É também responsável pelo programa Turismo 4.0, um programa integrado de promoção da inovação no setor do turismo, que envolve mais de 350 startups por ano. É diretor académico do Westmont Institute for Tourism and Hospitality da Nova SBE e professor convidado da Nova IMS Information Management School, lecionando nas áreas de Gestão de Turismo Internacional, Tendências de Mercado e Inovação. Doutor em Turismo pelo Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, com investigação em competitividade dos destinos turísticos e turismo urbano. Muito obrigado, Dr. Sérgio Guerreiro, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado eu pelo convite. Vamos aqui dar início à nossa conversa. O Turismo de Portugal é uma entidade responsável pela promoção, valorização e sustentabilidade da atividade turística e dentro destas atribuições, como é que o Turismo de Portugal se posiciona relativamente à inovação em geral e em particular a Direção de Gestão do Conhecimento? Bem, uma pergunta interessante. A inovação para nós é fundamental. O turismo é a principal atividade exportadora do país e nos últimos, eu diria, na última década sofreu impactos externos sem paralelo na nossa história. A crise de 2008-2009, depois a intervenção da Troika em Portugal, ultimamente a pandemia, tornaram a inovação um elemento central da nossa capacidade competitiva enquanto país. E nessa medida uma área indispensável da atuação do Turismo Portugal. E de facto nós começámos a olhar para a inovação foi aquilo que diria, nos ajudou a sair mais rapidamente da crise económico-financeira de 2008-2009 e fez com que nós olhássemos para o processo de inovação não como algo que deve sair e deve ser uma resposta quando estamos em momentos de aflição, mas achámos que devia ser um processo contínuo, que devia acontecer de uma maneira estruturada, organizada e com conhecimento por trás. E, portanto, nasce essa aposta na inovação declarada, nasce mais ou menos em 2015, quando criámos a Direção de Gestão de Conhecimento e quando incorporámos dentro desta direção uma componente de inovação. E fizemos-lo olhando para, eu diria, primeiro uma oportunidade, porque aquilo que percebemos foi o país estava a construir um pouco anarquicamente, e é assim que também a inovação muitas vezes acontece, um ecossistema de inovação interessante, em que tínhamos por um lado universidades a produzir talento, acho que como nunca na área da tecnologia, na área da gestão. Tínhamos, por outro lado, numa altura em que tínhamos problemas de crédito no país, tínhamos business angels a entrarem e a apoiarem os processos de inovação e a geração de novas ideias. Tivemos a criação da Portugal Ventures, que é um dos nossos parceiros fundamentais para acelerar e para investir em inovação. Ao mesmo tempo, tínhamos estruturas de aceleração e de inovação que estavam um pouco espalhadas por todo o país a desenvolver projetos muito interessantes. E nós começámos a interagir com estes grupos e percebemos que havia para nós, turismo, uma oportunidade de congregar todos aqueles agentes e fazê-los olhar para o turismo como um espaço de potencial trabalho. E foi um bocadinho assim, com muito processo de aprendizagem. Confesso que quando entramos no processo foi muito curiosidade e muito pouca estruturação. Rapidamente percebemos que tínhamos que olhar para aquilo com
com uma estratégia organizada, com uma forma perfeitamente, em termos de política pública, perfeitamente organizada, com visão para onde é que queríamos atingir. Fizemos-lo ao mesmo tempo capacitando as nossas pessoas internamente dentro da casa para também ganharem competências na gestão de processos de inovação. Era algo que nos era estranho enquanto organização, e desse ponto de vista foi uma experiência muito enriquecedora. Então começaram todo este percurso para dar resposta a desafios, até do ponto de vista económico e social, mas neste momento já é muito mais do que isso, já é uma aposta estruturada e organizada com objetivos bem definidos. Certo, nós tivemos 2 anos de aprendizagem, eu vou-lhe chamar aprendizagem. Passámos horas em sessões de inovação, a acompanhar inovadores, a acompanhar estruturas de aceleração, para perceber como é que funcionavam, e olhámos e percebemos, vamos definir uma estratégia, definimos uma estratégia, chamámos-lhe Turismo 4.0, não é exatamente o nome inovador, mas foi, e olhámos para e definimos uma estratégia que tem, grosso modo, 4 pilares. Primeiro, chamámos-lhe facilitar a inovação. Há uma percepção da maior parte das pessoas que inovar é um processo fácil. Não é todo um processo fácil, é um processo difícil, e nós achámos que, enquanto agência pública promotora do desenvolvimento turístico, tínhamos que criar condições para que fosse mais fácil inovar, quer nas startups e inovadores que desenvolvem os seus negócios, quer ao mesmo tempo para as nossas empresas poderem abraçar esse desafio. Montámos uma rede de mentores, levámos as startups internacionais às nossas feiras internacionais de turismo, e curiosamente muitas vezes houve negócios que essas startups, e houve oportunidades que essas startups fizeram com empresas portuguesas na Feira de Berlim. Porquê? Porque estavam num ambiente completamente diferente, fora do seu business as usual, e isso ajudou a esse encontro de pessoas. O segundo pilar de trabalho, estimular uma cultura empreendedora. O Turismo Portugal é uma agência, eu diria, quase única na administração pública, porque nós temos escolas, não é? Nós gerimos uma rede de 12 escolas de hotelaria e turismo em Portugal, espalhadas por todo o território nacional, que têm como missão também definir aquilo que é uma bitola de formação para os recursos humanos no setor, que são essenciais para a qualidade do serviço que nós prestamos. E, portanto, aquilo que fizemos na área da formação foi incorporar nos currículos de todos os cursos componentes de empreendedorismo, componentes de criatividade, componentes de inovação. Temos aulas de teatro, por exemplo, porque achámos que isso era essencial para se criar a tal cultura empreendedora, tal cultura que, perante um desafio, vai à procura de soluções e não fica bloqueada à espera que as soluções apareçam em qualquer outro sítio. Terceiro pilar de trabalho, estimular o ecossistema empreendedor. Na verdade foi por onde começámos, porque tínhamos que aprender com o ecossistema empreendedor, e aquilo que decidimos foi, vamos criar aqui um mecanismo de trabalho constante com o ecossistema empreendedor. Finalmente adaptámos aquelas que são as linhas de financiamento. Nós também somos uma agência de financiamento e temos parceiros de financiamento também, portanto ajustámos aquilo que são as linhas e os instrumentos de apoio à inovação, para, no fundo, ajustar às necessidades que inovadores têm, que são, eu diria, diferentes das tradicionais. Muito bem. E que redes, parcerias, mecanismos e instrumentos de incentivo é que o ecossistema de inovação disponibiliza e com que trabalha? Certo. Portanto, dentro desta estratégia Turismo 4.0 e deste pilar estimular o ecossistema empreendedor, lançámos um programa chamado Fostering Innovation in Tourism, que é, no fundo, um programa que todos os anos lança uma call para estruturas de aceleração e de incubação, para nos apresentarem propostas de projetos de ideação, pré-aceleração, aceleração e inovação aberta. Portanto, cobrindo, eu diria, geração de ideias. Precisamos de muita geração de ideias para termos a capacidade de ter algumas ideias que fazem fit com o mercado e que possam ser desenvolvidas no tempo, para que elas a seguir sejam aceleradas e estejam prontas para ir para o mercado, e finalmente possamos, com a inovação aberta, proporcionar às empresas espaços e oportunidades de teste dessas soluções e a capacidade de as poder levar para o mercado. E, portanto, já vamos na 5ª edição, fizemos 5 anos de Fostering Innovation in Tourism. Tivemos, só para ter uma ideia, temos mais ou menos 300 startups por ano, no início um bocadinho menos, temos 14, 15 programas por ano, nestas 3 componentes de ideação, aceleração e inovação aberta. Participaram já nesta iniciativa mais de 1.400 startups, tivemos mais de 70 programas apoiados e já temos hoje 70 a 80 empresas que continuadamente participam nos programas e envolvem-se. O envolvimento da indústria foi, para nós, absolutamente decisivo para
para o impacto da política pública. Não chega a gerar ideias se depois não temos adesão. O veículo para elas serem, para termos adesão e para elas de facto incorporarem, esse é o nosso objetivo, que elas incorporem o processo produtivo no setor do turismo e, portanto, que isso acabe por trazer valor e competitividade às nossas empresas. E como é que se deu esse processo de adesão? Foi simples? Foi rápido? Eu gosto de contar uma história que tenho pena de não ter fotografado na altura, porque acho que teria outro impacto. A primeira vez que fizemos uma talk sobre inovação na Feira de Turismo de Lisboa, fizemos-lo com um dos nossos parceiros de incubação na altura e tinha uma pessoa a assistir e era uma pessoa da minha equipa e, portanto, fizemos na maior Feira de Turismo onde estão todos os agentes do setor, tínhamos uma talk sobre inovação e ninguém foi. E nós fizemos a talk na mesma, foram 45 minutos de uma conversa muito agradável e percebemos... Fizemos-lo porque acreditamos, aqui acreditamos que o processo de inovação não é um processo isento de dor e, portanto, é preciso acreditar que estamos no caminho certo e percebemos que tínhamos que envolver desde o início as empresas e perceber, através das empresas, quais são os seus desafios do dia-a-dia para que eles também possam ver que os instrumentos de política pública não existem porque existem porque têm um fim particular. E o fim particular é tornar as nossas empresas mais competitivas, promover a adesão e introdução de tecnologia na sua forma de negócios. E hoje, eu costumo nas minhas apresentações ter uma fotografia em que eu tenho o Presidente do Turismo de Portugal e alguns líderes da indústria a discutir inovação no turismo para aí 2 anos depois. E isso para mim foi um processo de aprendizagem, nós temos que nos envolver, não pode ser a partir do gabinete que as políticas são feitas no terreno com quem tem os problemas. E quem tem os problemas, se começa a perceber que há política pública para ajudar a fazer esse progresso de resolução de problemas, as pessoas envolvem-se. E hoje em dia temos uma adesão, diria, todas as áreas da cadeia de valor do setor, empresas grandes, empresas mais pequenas, que estão connosco em todos os programas e olham para essas iniciativas como oportunidades para resolver problemas. A pandemia ainda vai criar, eu diria, mais uma percepção do valor que esse processo de criação tem e eu acho que desse ponto de vista estamos muito contentes com o progresso que fizemos. O programa Turismo 4.0, como é que se encaixa? Pronto, o programa Turismo 4.0, lá está, foi o veículo que nós criámos exatamente para institucionalizar um programa de apoio a incubadoras e aceleradoras que todos os anos desenvolve 14, 15 programas de inovação, alocamos cerca de 1 milhão de euros por ano ao financiamento dessas iniciativas, condição sine qua non, fomos ajustando o modelo em processo de inovação, eu também não acredito em modelos estanques em que nós temos a noção de tudo, portanto aquilo que fazemos é avaliação, as nossas equipas que são pequeninas, acompanham todos estes programas no terreno e portanto é muito exigente desse ponto de vista, mas também muito enriquecedor do ponto de vista da organização, porque temos acesso a todas aquelas que são as tendências e tudo o que está a acontecer e portanto as nossas equipas envolveram-se, acompanham, fomos ajustando e hoje, por exemplo, critério sine qua non para o financiamento de projetos é que as empresas, haja um envolvimento efetivo das empresas em todos os programas, para garantir que as ideias que são geradas têm potencial para as empresas e ao mesmo tempo que as empresas vão incorporando este processo de inovação contínua como parte do seu processo de gestão. Como é que passamos aqui deste programa Turismo 4.0, que acaba por ser um programa de inovação e incubação, para um centro de inovação do turismo? É uma ótima pergunta. Na verdade, todo este processo de aprendizagem para nós fez com que percebêssemos que a abertura, a rede e a parceria é condição essencial para fazermos este processo. O turismo é uma atividade complexa. Eu acho que todos nós, enquanto cidadãos, temos uma ideia do turismo e parece-nos que é uma atividade, diria, relativamente simples, porque na verdade temos alguém que tem vontade de viajar, alguém que tem vontade de ter experiências e temos prestadores de serviços do outro lado. Mas eu diria, sou daqueles que defendo que o turismo é uma atividade muito complexa, porque na verdade, se eu quiser dar uma experiência de excelência a um turista, não basta eu ter um elemento da cadeia de valor que é excelente e os outros não serem excelentes. E, portanto, toda a cadeia de valor é absolutamente essencial. Pensemos, alguém que chega ao aeroporto tem a experiência do aeroporto, a seguir apanha um táxi, tem a experiência do transporte, a seguir chega ao hotel, a seguir tem um restaurante, a seguir tem um museu, e tudo isto faz parte da cadeia de valor. Uma destas que seja comprometedora, a ideia geral de todo o ecossistema de Portugal enquanto destino turístico é afetado. E aquilo que nós percebemos foi, já temos estas dinâmicas de inovação a funcionar, precisamos de trazer para o nosso ecossistema grandes empresas, não do setor do turismo,
mas que são essenciais ao setor do turismo. E, portanto, montamos o Centro de Inovação do Turismo, que é uma parceria do Turismo Portugal com Google, Microsoft, nós, Via Verde, ANA Aeroportos e 2 bancos, BPI e Millennium, que embora se juntaram para criar este Centro de Inovação, que é uma associação de direito privado, mas que na verdade o que é que estas entidades têm todas em comum? Todas elas são essenciais para melhorar a experiência do turista, não naquilo que a prestação direta de serviços turísticos diz respeito, eu diria, já são talvez aí ANA Aeroportos, mas ainda assim é uma estrutura, eu diria, sobretudo de suporte ao transporte, mas todas elas juntas têm capacidade de melhorar sistemas de pagamentos, de melhorar a mobilidade na cidade, melhorar a forma como criativamente comunicamos com os turistas, de maneira que digitalizamos as nossas empresas. E, portanto, o Centro de Inovação do Turismo surgiu aqui como catalisador e um veículo para acelerar a geração de novas ideias, para gerar possibilidades e espaços para testar essas ideias. Fizemos também, colocámos a opção do Governo foi colocar a sede do Centro de Inovação na Covilhã, porque, mais uma vez, alinhado com a nossa política pública, queremos levar o processo de desenvolvimento turístico a todo o território nacional. E, portanto, era também importante sinalizar que há um território no interior do país que tem inúmeras potencialidades do ponto de vista cultural, de natureza, e as próprias pessoas que lá vivem, toda a sua cultura, que são essenciais para Portugal continuar a crescer como destino turístico, e achámos que fazia todo sentido colocar esse veículo na Covilhã como acelerador deste processo de inovação. E, portanto, se quiser, aparece o NEST, o Centro de Inovação do Turismo, como o acelerador deste processo de incubação generalizado que temos hoje em todo o território nacional. E que vem ainda proporcionar mais o ecossistema através dessa rede de parcerias. Sim, sem dúvida, porque na verdade temos algumas das empresas mais inovadoras internacionalmente. Google e Microsoft acho que não precisam de apresentações, mas temos a Via Verde, que é, eu diria, uma líder global e uma das empresas mais inovadoras que eu conheço, e se pensarmos naquilo que foi a revolução do ponto de vista dos sistemas de mobilidade no país, por que não levar essa perspectiva para melhorar aquilo que é o processo de fruição e de experiência no território nacional, e beneficiar turistas e residentes daquilo que é a fruição do turismo enquanto atividade. Há pouco mencionou que inovar não é fácil e que passaram por várias experiências. Gostaria de pedir se poderia partilhar connosco os resultados que têm obtido ao longo deste percurso, bem como algumas experiências, as melhores e as menos boas, que vos permitiram acrescentar valor e aprender e fazer as alterações necessárias para chegarem até onde estão agora. Sim, eu acho que temos... Primeiro, pessoalmente, e permita-me só uma nota pessoal, pessoalmente tem sido um processo altamente estimulante. Eu já tenho quase 30 anos de carreira no setor do turismo e aproximo dos 50, e comecei esta jornada a meio dos 45, numa altura interessante da minha vida, e o facto de trabalhar diariamente em ambientes com jovens talentosos de 22, 23 anos, obrigou-me a fazer um processo de alteração de mindset. E, portanto, diria, eu rejuvenesci desse ponto de vista, porque aquilo que estes inovadores em comum têm é, perante um problema, não ficam à espera. E, portanto, todos os problemas têm soluções. Vamos à procura das soluções. Isso é absolutamente estimulante, do primeiro de um ponto de vista. Portanto, há muito talento em Portugal nesse domínio. Gostava de deixar essa nota, porque muitas vezes não temos essa perspectiva. E no nosso caso, nós participámos e estimulámos as nossas startups a participar em competições internacionais na área do turismo, e temos a Agência das Nações Unidas com quem trabalhamos muito de perto neste processo. E aquilo que tivemos com essas competições internacionais, já temos 4 vencedores das UNWTO Startup Competitions, e, portanto, globalmente, numa esfera global, temos startups que são líderes, eu diria, em todos os lados, na área da inteligência artificial, na área das próprias experiências. Portanto, desse ponto de vista, estimulante. Há valor e há talento que rapidamente lá fora se conseguiu afirmar. Conseguimos encontrar soluções para problemas que estão alinhadíssimos com a nossa estratégia, como a eficiência energética e a sustentabilidade do nosso país, e hoje em dia temos uma gama muito significativa de serviços que
nossas empresas podem adotar nos seus negócios e melhorar. E eu diria, pedíamos histórias de sucesso, e eu acho que as histórias de sucesso foram, nós na pandemia, não sei se as pessoas têm noção, mas o setor do turismo foi, em 25 dias, passou do melhor ano turístico de sempre para um terremoto que ninguém estava à espera, e perdemos 80% da nossa procura do dia para a noite, em 25 dias, exatos. E isto foi um choque, não é? E conseguimos, também muito fruto da dinamização do nosso ecossistema, de um dia para o outro, conseguir montar uma iniciativa de Clean and Safe em que fomos pioneiros no mundo, em que rapidamente, com tecnologia e, por acaso, com parceria com uma das startups criadas no nosso ecossistema, conseguimos criar um sistema de Clean and Safe em que juntámos 22 mil empresas que se responsabilizaram por adotar normas e procedimentos que negociámos com a DGS para tratar para garantir segurança nos estabelecimentos, quer para turistas, quer para as pessoas que lá trabalhavam. Foi um processo de enorme sucesso e a inovação foi desse ponto de vista fundamental. De um dia para o outro fomos capazes de pôr QR codes nos restaurantes, fomos capazes de montar uma multiplicidade de ideias que a tecnologia provou que estava pronta. E eu acho que desse ponto de vista foi um ensinamento enorme, porque amanhã não sabemos qual é a pandemia ou qual é o choque que vamos viver. E aquilo que precisamos é de ter um ecossistema que responda com múltiplas valências, com múltiplas soluções, com múltiplas áreas de atuação, àquilo que são desafios que de um dia para o outro podem aparecer. E isso, felizmente, conseguimos fazê-lo com muito sucesso, e isso fez com que Portugal fosse dos primeiros países a arrancar, porque, desse ponto de vista, o apoio do Governo foi essencial, porque a nossa opção, quando veio a pandemia, foi manter, vou-lhe chamar de uma maneira muito simples, a máquina ligada, e, portanto, garantimos que toda a nossa capacidade, que é das mais competitivas do mundo, estava perfeitamente ativa, portanto apoiando empresas a manter os seus negócios abertos, apoiando colaboradores a manter a sua condição de vida, quando as condições de pós-pandemia permitiram a retoma das viagens, estávamos na linha da frente. Isso fez com que hoje fechámos o ano de 2022 com resultados próximos, eu diria, marginalmente iguais aos de 2019, e portanto recuperámos em 7 meses ou 8 meses aquilo que tinha sido uma hecatombe da pandemia. Hoje somos líderes, estamos a crescer 15% face a 2019, portanto já estamos no melhor ano turístico de sempre, e parece já ninguém se lembra que a pandemia foi um choque. E eu acho que, sobretudo, conseguimos incorporar esta capacidade de cada vez mais, e esse é um tema que se discute em termos de políticas públicas internacionalmente. Nossa ideia, por exemplo, é de nós conseguirmos ter um ecossistema cada vez mais resiliente. E isso aprendemos com a pandemia. A pandemia, se quiser, foi o teste para isto com sucesso, que é só conseguiremos sobreviver e continuar a ser competitivos se o fizermos em conjunto. Públicos, privados, cada um com a sua esfera de decisão, mas a trabalhar alinhados num tema, sendo que a tecnologia é um tema incontornável deste processo, não é? E, portanto, felizmente tivemos essa capacidade. Depois, em termos de histórias negativas, eu não destaco. Eu acho que aprendemos também, e eu acho que a história negativa é que perdemos algumas pessoas no caminho, perdemos algumas startups, algumas ideias no caminho, perdemos sempre, faz parte do processo. Mas a lição também, eu diria, de mindset que aprendemos é quem ficou pelo caminho aprendeu com essa queda e montou outro negócio, se calhar com mais sucesso a seguir. E, portanto, a capacidade de percebermos que nem sempre estamos errados, se calhar temos que redefinir aquele que é o nosso processo para mais tarde melhorar. E, portanto, aprender que o erro faz parte. E muitas vezes nas políticas públicas nós tendemos a ter muito medo do erro, mas o erro faz parte, e sobretudo no processo de inovação. É impossível não errar, é impossível que tudo corra bem, porque estamos a trabalhar sobretudo em território desconhecido, não é? E quando trabalhamos em território desconhecido, errar faz parte, mas aprender com o erro é mais importante ainda. Em síntese, inovação é imprescindível para dar resposta a desafios. Colaboração, inovar colaborativamente é imprescindível, porque falamos aqui das redes e do ecossistema e que, portanto, foi possível dar aqui respostas eficientes e eficazes durante a pandemia, porque havia uma rede de parceiros que colaboraram de forma muito estreita e, naturalmente, a aprendizagem através do erro e da melhoria contínua. Certo. Desse ponto de vista, sim. Acho que, desse ponto de vista, nós acho que estamos muito satisfeitos e, aliás,
a manutenção e a enfatização da inovação como um elemento central da política por parte do Governo faz sentido, e portanto a mobilização de recursos para isso, e de facto essa estruturação da rede. Eu acho que sermos capazes de perceber que trabalhamos em rede e que a rede pode ser um elemento útil para nos ajudar a contornar os desafios com que nos confrontamos, acho que é um ótimo exemplo de coisas que podemos levar para outras áreas, que não apenas a da inovação, que é no fundo termos estas redes e a capacidade de chegar a talento de uma maneira rápida e ágil, e também que o talento olhe para nós como um campo de aprendizagem. Falemos agora um pouco de futuro. Bom, não sei bem se é de futuro, se é mais de presente, porque já as coisas já estão a acontecer. Que desafios é que já têm identificados, presentes ou futuros, no setor, e que a inovação vos ajuda a dar resposta a desafios no âmbito da sustentabilidade económica, social, ambiental, da inteligência artificial, da necessidade da digitalização, entre outros? Que desafios é que já têm identificados e que respostas é que... Uma ótima pergunta, e eu diria 3 ordens de desafios, e a ordem de importância é inversa, já vai perceber porquê. A primeira, sim, sustentabilidade, eu acho que faz parte é um desafio nosso enquanto civilização, e portanto eu acho que levamos muito a sério. Nós no turismo, a nossa estratégia em 2017 já colocava a sustentabilidade como elemento central, porque temos que garantir que há um modelo de desenvolvimento turístico que é compatível com os recursos que temos, que é compatível com as comunidades que recebem os turistas, e portanto esse é o nosso modelo. E sim, temos metas muito concretas a adotar, e a tecnologia hoje em dia é absolutamente essencial para conseguirmos fazer esse caminho de melhoria. Portanto, eu diria, primeiro, domínio de desafio. Segundo, domínio de desafio, eu sou apaixonado pela tecnologia, e a tecnologia, eu diria, é um desafio apaixonante, mas um desafio altamente exigente. Basta ver a conversa que estamos todos a ter com a inteligência artificial hoje em dia, e com o ChatGPT, e aquilo que afeta as nossas vidas. Mas num dos últimos programas de inovação, nós tivemos uma startup internacional que participou no programa, que tinha uma solução de inteligência artificial para transformar e-mails em pedidos e, portanto, transferi-los automaticamente para uma base de dados de pedidos de reservas de viagens. E, portanto, isto para dizer, a inteligência artificial tem estas componentes mediáticas, mas é muitíssimo importante e tem múltiplas funcionalidades que nos podem ajudar a melhorar a eficiência dos negócios das nossas empresas. E esse eu diria que também é uma das prioridades. A digitalização não é digital por ser digital, ou tecnologia como um fim, mas é a tecnologia como um meio para sermos mais eficientes, para sermos mais competitivos. E isto leva-me ao último ponto, que para mim é o desafio fundamental disto tudo: a maior aprendizagem deste processo. A transformação digital são pessoas, a inovação são pessoas, no fim do dia são pessoas que são as organizações que são feitas de pessoas, os clientes são pessoas. E temos que perceber como é que envolvemos as pessoas e como é que as pessoas fazem parte ativa deste processo. E esse foi um processo que nós aprendemos muito claramente, desde logo, e hoje em dia pessoas são absolutamente essenciais no serviço que prestamos no setor do turismo, e a pandemia fez com que tenhamos hoje, e esse é um desafio global de todo o setor do turismo em todo o mundo, houve muitas pessoas que experimentaram outras atividades económicas durante a pandemia e perceberam que a felicidade podia estar noutro sítio, o que para nós é um desafio enorme de captar e de atrair talento. E a tecnologia pode fazer uma coisa, do meu ponto de vista, absolutamente essencial, que é mecanizar aquilo que deve ser mecanizado, e deixar às pessoas do setor do turismo a capacidade de fazerem aquilo que fazem melhor, que é acolher de coração aberto todos os que nos visitam. E, portanto, desse ponto de vista, juntamos estes dois desafios como um elemento essencial para que o turismo continue a ser um vetor de desenvolvimento económico e de criação de riqueza no nosso país. Tecnologia e pessoas. Tecnologia e pessoas. Inovar. Pessoas sempre. Pessoas sempre, e inovar com ambas. Sem dúvida. Muito obrigada. Estamos a terminar a nossa entrevista com o Dr. Sérgio Guerreiro, Diretor da Direção de Gestão do Conhecimento do Turismo de Portugal. Resta-nos agradecer a disponibilidade para partilhar a sua experiência e para refletir connosco sobre os desafios da gestão e do serviço público. Siga-nos nas redes sociais e em ina.pt.